Quem que é esse o Otaku Dread? O Otaku Adulto? Isso. Falaram aí que era um canal novo, né? Era canal novo. Pior que esse mandou esse mais novo que eu, esse que é o foda. Vamos ver então. Por que eu odiei o episódio 24 de Solo Leveling? O Sung Jin Woo versus o Beru. Esse é mais recente? Se ele falar que é porque parece com Hunter x Hunter, é tudo que eu quero. É só isso que eu quero. É só isso que eu quero. Vamos de volta aí aos animes. Fala aí, seres humanos. Zeus aqui com mais um vídeo no nosso canal Otaku Adulto. Um canal que eu sei tá parado há um tempo já. Eu fiz os primeiros vídeos, mas não dei continuidade. Pretendo fazer isso esse ano ainda. Tá bom, só tem 3 vídeos no canal. Algumas questões aqui da minha vida, mas eu precisava fazer adulto, né? Adulto é difícil. Eu tenho certeza que ele vai gerar muitas perguntas na minha live, no meu cotidiano. Então, eu meio que já cansei de responder o porquê que eu não gostei do episódio da luta do nosso querido Sung Hunter contra o Biro, cara. Eu realmente fiquei muito frustrado com esse episódio. A expectativa tava muito grande, cara. E eu fiquei puto, na verdade. Foi um episódio que meio que estragou meu dia. Então eu vou conversar um pouco com você sobre o porquê, né, de eu não ter gostado desse episódio tão aguardado. E só pra esclarecer algumas coisas. Olha, um streamer grande, tá? Aqui, eu imagino que se você não leu o Manhwa, você certamente não vai sentir absolutamente nada do que eu senti. Tem 60 mil. Felizmente ou infelizmente, eu não consegui seguidores na Twitch. Eu li o Manhwa mais de uma vez. Então eu tava esperando por várias coisas acontecerem. Tinha expectativas criadas, que é o que acontece quando você conhece a obra original. Então, se você não leu o Manhwa, provavelmente você não vai se identificar com quase nada do que eu falar aqui. Não que não desse pra perceber algumas coisas também mesmo sem ler o Manhwa, mas se você leu, vai fazer mais sentido o que eu vou falar pra vocês aqui. Se você não leu, provavelmente você até gostou bastante e tudo bem. E obviamente, né, esse vídeo vai estar... Esse argumento é muito bom, Guerreiro. Se você leu um e gostou, se você vê um de outra forma diferente, você não pode gostar. Eu gosto. Tem a versão boa e a versão ruim. Não pode ter duas versões boas ou duas versões ruins. Esse é um argumento que muito galera dos livros usa pra reclamar de O Iluminado. Então... Filme merda, porque não segue o livro. Verdade. Inclusive o próprio escritor, né? Completo de spoilers, tanto do anime, do que aconteceu. Mas aí o Stephen King entende tanto de... cheio de lance na mente. Cinema quanto eu entendo de caminhonete, né? Que é nada. Então. Pra trás, como do Manhwa também, do que aconteceu nessa luta lá no Manhwa pra trás. Então, se você não quiser saber de nada disso, aí é com você. Não precisa assistir o vídeo, porque eu não vou me conter, beleza? Então, daqui pra frente... Beleza. Eu vou... mas ele vai falar que o episódio é ruim porque não é igual... Porra, assiste pelo menos 5 minutos do vídeo pra poder mandar, cara. Ele só vai dar spoiler do que acontece... vai ser narração. Se começar a narração, eu vou botar 2x, hein? Vou spoiler sem medo de ser... Então, foda-se. Se vai spoiler, é 2x. Eu vou começar a punir esse tipo de vídeo aqui. Vou começar a punir... feliz, esteja avisado. Pra tudo que eu vou falar aqui ter algum sentido, eu preciso explicar primeiro por que eu gosto tanto de Solo Leveling, até pra ver se a gente se identifica com isso. Eu acho que a forma do Solo Leveling é extremamente simples, não é uma forma com diálogos super complexos, com dramas, com grandes mistérios, com uma grande complexidade dos personagens, é um formato muito mais simples. Nós temos um personagem principal que logo no início é definido como o personagem mais fraco de todos, ele não só está na categoria mais fraca, mas ele é o mais fraco da categoria mais fraca e todo mundo o conhece por isso. Esse personagem vai ficando absolutamente forte ao longo da jornada e nós, como espectadores disso, externos à própria história, a gente sabe que ele é muito forte, a gente sabe que ele é mais forte que todos os outros. Então quando qualquer luta vai acontecer, meio que a gente já sabe quem vai ganhar. Eu sei, é o personagem principal, e no geral a gente sabe que o personagem principal vai ganhar, mas nem aquela expectativa do sofrimento, na maioria dos casos a gente tem, porque a gente já sabe que a discrepância do poder é muito grande. O que a gente costuma ver é um personagem principal que a gente sabe que é forte, vai enfrentar um grande desafio, mas aquele desafio é maior do que ele consegue lidar, e durante a luta ele adquire um novo poder, é um Goku da vida que espera com ele morrer pra sair de um Saiyajin normal. Tá, calma. Eu vou voltar, calma que tem burrice aqui, não é só resumir demais. Ai meu Deus. Calma, vou voltar pra 1.5, calma. Então, um grande desafio, mas aquele desafio é maior do que ele consegue lidar, e durante a luta ele adquire um novo poder, é um Goku da vida que espera o Kuririn morrer pra sair de um Saiyajin normal, pra virar um Super Saiyajin, aí sim. Sim, ele esperou, ele... Falou, quando você morrer, aí eu vou me transformar. Foi exatamente isso que aconteceu. Vencer a luta. Não é o caso aqui. A gente já sabe que o personagem principal ele é mais forte que todo mundo. Então, aonde está o prazer de assistir esse anime se a gente já sabe que ele vai enfiar porrada em todo mundo? A magia dessa produção é justamente você ver os outros personagens percebendo a força que a gente já sabe que o personagem principal tem. Como os outros caçadores que são considerados extremamente fortes vão reagir quando souber e conceber a força que ele tem. Como os amigos que conheceram ele quando ele era extremamente fraco vão se sentir quando vê o quão forte ele ficou. Como o resto do mundo do universo vai ficar quando descobrir que existe um cara tão forte como ele. Pra mim, o prazer dessa produção tá toda nisso. Você acompanhar a jornada e ver como os outros elementos desse universo vão percebendo. Sim, porque você não entendeu só o Leveling, mas beleza, é a sua interpretação. Tá bom, beleza. A força do personagem principal. É isso, é extremamente simples. Solo Leveling faz isso de forma simplesmente linda e maravilhosa, e é isso que... É muito foda quando você fala... É extremamente simples e aí você não tirou nada.
Você fala, é muito simples. Ele quer só humilhar os outros. Solo Leveling, ele é só pra humilhar os outros. Pô, Claro. gente. Ele era um cara que sofria até o fim. E aí ele morreu, gente. O cara morreu. Ele faleceu. Ele faleceu. Aí no mundo hipotético ele volta como o cara mais forte. Ai. E esse mundo hipotético que ele volta é a única opção que uma pessoa como ele teria pra vencer nesse mundo. Não é difícil não, mano. Mas... Esse anime, eu não sei vocês, digam aí se faz sentido, se vocês concordam comigo. Dito isso, eu não me importo com adaptações que são feitas com relação ao manhwa e o anime. A gente já sabe que isso vai acontecer de várias formas, muda diálogo aqui, muda uma cena ali, ou outra pra fazer o contexto funcionar no tempo, né, de um anime. A gente sabe que não vai ser uma reprodução 100% da obra original. E sinceramente, até É agora, impossível. eu não tinha importado com uma mudança que foi feita, nada me afetou de forma grave. Eu estava ainda extremamente satisfeito com o resultado de Solo Leveling, muito hypado, inclusive. Esse sábado agora, meu irmão, tava marcado na agenda. É muito duro, é muito triste, porra. É muito, muito difícil. Pra assistir esse episódio, porque a antecipação criada no episódio anterior foi absurda. Então, o mundo parou, cara, pra mim, pra poder assistir esse episódio. E esse episódio em específico, ele marca meio que o ponto mais alto de tudo isso que eu acabei de mencionar, que representa o que esse anime é pra mim de positivo. É o momento mais épico de apresentação e de exposição do personagem pro resto do mundo. Todo mundo que tá acompanhando essa história agora, mesmo sem ter lido o manhwa, sabia que quando ele chegasse ali, ele ia enfiar porrada no Biro, que ele não ia ter uma dificuldade nessa luta, que ia ser um estouro. Mas esse episódio é muito mais do que a luta dele com o Biro especificamente, porque ele tá enfrentando um monstro que é muito mais forte do que todos os outros personagens ali presentes. É o primeiro momento que os Ranking S vão ver ele de fato ali, tampando na porrada, botando força de verdade na porrada e mostrando os seus poderes. É o primeiro momento que o resto do mundo inteiro vai conseguir ver ele em ação de fato. Pessoas que não o conhecem, pessoas que o conheceram depois que ele virou Ranking S, as pessoas que eram amigas dele, que conheceram ele quando ele era um bosta lá, Ranking E, todo mundo vai conseguir ver o que ele se tornou agora já no seu ápice, né? Ou pelo menos assim, no ápice, né? Do que o anime apresentou até agora. E é por isso que eu achei esse episódio um fracasso, porque eles se focaram completamente em fazer uma luta legal, bem animada, que eu achei legal, sabe? A luta foi muito da hora. Toda a apresentação da luta dele com o Bero, apesar das modificações que foram feitas, foi muito satisfatória. Só que esse episódio ele tem várias outras pequenas nuances que são justamente para sustentar isso que é a base de Solo Leveling. O Solo Leveling não é sobre uma grande luta, porque a gente já sabe que ele vai ganhar todas, e vai ganhar de forma absurdamente discrepante. Solo Leveling é sobre a construção de como os personagens concebem a força do personagem principal. E esse episódio faz isso de forma magnífica no manhwa, com pequenas coisinhas que, sinceramente, nem precisavam sair, porque não mudam absolutamente nada no que eles colocaram. Não mudaria nem o tempo do que eles falaram. São diálogos alterados, cenas alteradas que não tiveram propósito nenhum, a não ser destruir aquilo que a própria produção criou. Tem mais um episódio, tá, gente? Só pra deixar claro. Ele não acabou a temporada, tá? Tudo que ele tá falando aí pode acontecer no próximo episódio, mas detalhe. Muito bem, eu vou falar pra vocês. Eu não sei o. Agora ele vai. Agora sim. Agora sim. Agora. 3x? Será? Já estreia o trechinho. Não, agora você bota em 0 aí, porque, porra, ele vai mostrar o que mudou, fazer um side by side. Tá zoando, né? Tu quer no 0, né? Ou tu não tá zoando? Vamos aí. Não, depende. Não, vamos do 1.0, pô. Então tá. Eu preciso muito saber quais são as grandes mudanças As coisas que incomodaram agora no episódio 24. E o anime, coisas que eu achei importantes que deveriam estar presentes. Para começo de conversa, quando ele chega, foi muito da hora, tá? A chegada dele no anime foi diferente e eu achei muito bem feita, deu ali aquele impacto de badass, brabo, eu achei da hora, apesar da mudança ficou muito interessante. Mas quando ele chega, que ele começa a eliminar as primeiras formigas, que o Iron usa ali o taunt, né, pra chamar a atenção, o próprio Sangue entra na luta, né, o que não acontece no anime, ele não participa da luta em nenhum momento ali, deixa só os summons deles fazendo, então a gente perde essa parte onde ele apresenta logo de cara quem ele é para as formigas ali, porque as formigas já estavam dando trabalho, né, para os Ranking S. Então ele chega ali destruindo tudo, já lutando, já mostrando ali habilidade, velocidade, pode pôr o 2.0, vai. O que já vai deixando Não vai ter objetividade nenhuma, ele vai ficar scrollando pra baixo falando. a galera meio que em choque. Essa primeira Pô, ele falou que não teve um quadro, cara. parte da batalha, quando a transmissão tinha caído, né? Quando ele chega lá e tem o primeiro momento matando as formigas, é o momento onde ele se apresenta pra galera que tava ali, os Ranking S principalmente, praticamente por completo, né? Ele mostra todos os summons dele, ele mesmo entra na batalha, mostra o quão forte e rápido ele é, ele usa o poder pra ressuscitar as formigas, o que não acontece no anime, né? Porque quando ele vai fazer isso, o Bero chega, então ele acaba não fazendo isso durante toda a luta, e eu sinceramente não sei nem se eles vão fazer, porque pra fazer isso no próximo episódio vai ficar complicado, vocês vão entender por quê. Então eu não sei porque eles cortaram isso, mas ele acaba não summonando as formigas, elas não entram pro exército naquele momento, então tira essa parte dessa apresentação, né? Dele mostrando isso pra galera que tava ali assistindo a luta, que novamente, é o ápice Não tem isso nesse episódio? Eu não sei, não vi. da parada. A gente já sabe que ele faz isso. Quem não sabe são os Ranking S. Quem não sabe é o Ranking A que tá ali. Eles é que não sabem. Então, da hora, a gente vê a reação deles quando eles percebem que isso tá acontecendo. Eles simplesmente tiraram isso. Porque, não sei. Como eu disse pra vocês, a cena de luta dele com o Bero em si, a batalha, eu não tenho muito o que reclamar. Não. O que ele tá reclamando é que não é summonado. Uhum. Mas é summonado. Não tem a das formigas, beleza. Mas tem os outros todos, porra. Que é a mesma ideia, caralho. Ele só não summonou a formiga. Mas, porra, ele summona tudo.
Mas eu acho que foi muito da hora, muito bem feito, muito bem animado. Foi um prazer, pelo menos, nesse episódio, assistir isso. Algumas coisas eles mudaram, porque eu não sei exatamente porquê. O primeiro soco que ele dá, depois que o Beiro dá o primeiro soco nele, né? Ele usa ali o poder pra jogar ele no chão de joelhos, depois dá o primeiro soco. Esse primeiro soco no Mão, mas meu irmão, ele entra já arregaçando, já manda um bicho pros infernos, já, o que não aconteceu também, né? Ali eles cortaram essa parte. Eu acho que é outra coreografia, cara, pelo amor de Deus, porra! Caralho! O primeiro soco, bota a cabeça pra trás e eles fazem uma trocação ali, né, na sequência. Então eles não tiveram esse primeiro momento de mostrar que, cara, isso aqui são detalhes, velho. Mas exatamente o detalhe de, meu irmão, esse bicho enfiou a porrada em todo mundo. E o primeiro soco, olha a reação da galera, a reação dos caras de, que porra é essa, meu irmão? O soco, o bicho virou merda, entendeu? Então essa reação aqui da galera, que até algumas foram colocadas, né? Porque não tem o mesmo impacto. Porque o impacto disso aqui, quando esse é o primeiro soco que ele dá, meu irmão, é outra parada. Então eles cortaram esse primeiro momento, né? Porque esse é outra parada, sim. É quase como se fosse outra obra. Porque é uma mudança besta, novamente, sem sentido, não faz eles ganhar tempo em absolutamente nada e tira todo o impacto da percepção inicial, né? De quem tava ali, de quão forte ele era. Não, cara, é porque você tá vendo o quadrinho, velho, e aí tem que ter uma coisa e no anime pode ser feito de outra forma. Porra, não é possível, cara. Como eu disse, não é um anime de diálogos incríveis, ou sequer de muitos diálogos, né? E basicamente, grande parte dos diálogos, principalmente nesses momentos tensos de batalha, são justamente pra fazer com que você conceba como os personagens estão concebendo a força, né, do personagem principal. E mais uma parte que foi alterada sem sentido nenhum, que é o momento quando o Beiro joga o veneno, né? Porque a gente tem um momento que eles falam, eu estou perdendo uma luta de força. Ele fala dessa forma, e não como foi no anime, que é, eu estou sendo pressionado. Acabou. Ele usa um termo completamente diferente, desnecessário, porque aqui não mostra. Pô, mano, você não está lendo a versão oficial, seu. Caralho! Porra, esse... aqui é o pacote completo, mané. Eu vou ter que fazer essa pergunta, tá? Porque eu tenho a resposta, mas eu vou fazer. Eles não passaram esse negócio da Coreia pro Japão? Ele não se passa no Japão no anime? Não, passa na Coreia. É que tem duas versões. Ah, tá, ok. Tem a versão global e tem a versão do Japão. Eu não sei como é que é essa versão do Japão. A versão global tem a questão, mas eles dão uma amenizada muito forte em relação ao plano dos japoneses. Isso eles dão uma amenizada muito forte. Nesse último episódio, inclusive, que mostra assim que, na verdade, os japoneses querem diminuir a força militar, que são os ranking S, né, lá da Coreia. Ele tá focando na força. E ele deixa muito claro que ele tá perdendo, né? Que ele tá sentindo que ele tá perdendo na luta de força. O desespero dele, o que é isso, né? Que foi a frase que aparece. Essa frase aparece, o que é isso? Essa sequência toda é justamente ele concebendo que na força ele não vai ganhar. Ele concebendo que a armadura dele tá sendo quebrada, que ele foi ferido. Aí, depois disso, é que vem o veneno. E logo depois do veneno, que é a cena onde ele tá se curando, né? Pela passiva dele, a gente tem essa frase que é muito da hora também. E ela faz todas as outras coisas se encaixarem, né? Que ó, ele parece estranhamente feliz. Acho que era por causa do veneno. Então ele percebe a felicidade do Beiro, enquanto ele achava que tava ganhando por causa do veneno. Aí ele fala o que ele mencionou. Por que eles cortaram? Isso aqui era uma frase, cara. Literalmente uma frase. Pô, literalmente tem isso no episódio, mas beleza. Ele só não fala exatamente essa frase. Mas mostra que ele tem a passiva contra o veneno, que a gente já sabia que ele tinha há muito tempo, desde a primeira temporada. Um personagem... Por que eles tiraram essa frase? Não faz sentido, velho. É uma frase que completa todo o raciocínio dessa sensação de mostrar o personagem principal percebe que o inimigo dele tá feliz. A sensação dele de caramba, eu consegui um personagem que estava completamente indiferente, porque só estava enfrentando pessoas fracas, agora tava feliz, porque ele tinha conseguido algo que ele achava que ia dar vitória pra ele. É novamente essa questão de... Caralho, é o Marco versão Turbo. É bem piorado, viu? Mix Final Edition. Pois é. Que fazem você entender a percepção do inimigo com relação à força do personagem principal. Então eles cortaram esse pedaço, porque sim, totalmente desnecessário. Tirou, ela ganhou 1 minuto de anime, economizou 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, nem 10, eu acho. Otaku adulto. Não é assim que funciona, não, cara, pelo amor de Deus. Você não faz qualquer decisão artística só pra ganhar tempo, Otaku adulto. Tem todo um time de pessoas pensando como fazer essa história. E elas vão chegar em conclusões diferentes da uma pessoa que fez a adaptação para o webcomic, que também tomou uma série de decisões, uma série de liberdades, porque o original é um livro que não tem imagem, porque é um livro. Então, todos os enquadramentos que você tá vendo aí foram pensados por alguém. Eles não nasceram com um Solo Leveling de uma árvore de histórias, e aí caiu o Solo Leveling. Pronto. Isso é visão de alguém. João Ferreira, eu não tenho opinião sobre o assunto, só quer que acabe. Mas tá sendo meio burro. Pois é. O resto dele, né, que ele fala da percepção, isso aqui aparece, talvez seja porque o meu atributo de percepção melhorou, então ele consegue perceber os sentimentos dele, e aí fala, também os meus, né? Ele fica preocupado lá com a Jarry, né, que tá morrendo. E ele também percebe depois que ele tá ficando nervoso, né? Justamente porque aí mostra exatamente essa troca aqui. Ele tava feliz, e depois vem a frustração, tá puta. Sim, e tem exatamente isso no episódio, tá? Porque, enfim... Não teve as mesmas falas do tradutor aí, do original aí, que ele tá usando, com certeza.
Né? Então eles usam esse pequeno momento, um diálogo super simples, super rápido, que podia estar exatamente lá com o tempo que eles tinham, pra mostrar, novamente, a frustração, o quanto ele tava feliz por achar que ia ganhar, e depois tá ficando puto, né, porque viu que não deu certo. Aí nós temos um momento, né, que ele encolhe pra ficar mais rápido no mão, ele fala algo parecido com o anime, que ele falou, o veneno não tá funcionando, uma disputa de forças é apenas perda de tempo, não, sem força física, não há necessidade de se competir com ele. Minha habilidade real é a velocidade. Então ele mostra isso aqui, cara, eu sei, mas isso é bobagem, é pequena coisa, velho. Mas essas pequenas coisas servem justamente pra aquele propósito principal Tem essa frase também no episódio. que eu falei, porque aqui ele deixa claro que a habilidade, a força dele real é a velocidade. Ele tava até então, de boa, era força, porque ele é forte, mas não é o principal atributo dele. Agora é que ele tá vindo com força total. Agora, a gente não sabe disso. A gente não sabe que a habilidade principal dele é a velocidade. E o anime, ele nem fala isso, ele fala assim, ele não tá dando certo. Força não tá dando certo, então, 3 pontinhos. E daí por que não teve o resto do diálogo, cara? Por quê? Não tem sentido, velho. Não ganharam tempo nenhum. Eles só cortaram um pedaço da frase, sem motivo nenhum. Que justamente mostra que agora ele ia com tudo que ele tem, a maior força que ele tem, pra novamente mostrar a frustração dele depois, quando ele fracassar nisso também. E a cena é completamente diferente, porque ele bota toda a velocidade, ele fala, agora acabou o aquecimento. E ele vai pra cima com tudo na velocidade. Quando ele dá o primeiro hit, aí nós temos essa cena do Sonic desviando. E ele fica novamente desesperado. Ele desviou. E depois que ele desvia, meu irmão, é uma sova ali. A porrada estanca. Aí tem aquela cena lá que a gente viu que eles interpretaram, né, ali. Mas, novamente, são pequenas coisinhas, cara. Mas essas pequenas coisas são colocadas de forma muito específica pra fazer com que o principal ponto do anime fique claro pra você. Pra que a percepção desesperadora do inimigo, ela fique clara. E o anime simplesmente fez uma luta legal. Ele quer o anime scrollando por 23 segundos, sim. É uma luta boa, mas essa percepção que acontece ao longo da parada, eles simplesmente tiraram todas as pequenas coisinhas que podiam estar ali sem problema nenhum pra fazer essa percepção acontecer, simplesmente eles tiraram, porque sim, sem motivo nenhum, não acrescentou nada, só tirou. Aí pra fechar, esse sim. Não acrescentou nada, guerreiro. Não acrescentou nada. A luta que tá todo mundo comentando, não acrescentou nada. Inclusive, Tá na boca do povo. O momento em que ele, né, consegue que ele não vai ganhar de jeito nenhum, né? Que ele tá lascado e aí tem esse diálogo. Agradou o Marco Abreu. Que superior a esse humano? Não, tem uma coisa. Ele ainda consegue achar uma coisa que ele acha, né? Que é chamar o exército dele. Ele achou que chamando o exército dele de formigas, ele tem uma vantagem. E lembrando que ele começou esse vídeo dizendo que não tinha problema com adaptações, né? E o vídeo dele reclamando que, cara, impressionante. O vídeo dele reclamando que não tá igual. Eu nem vi, tá? Não vi. E eu vou assumir, imagino que corretamente, que eles cortaram esses diálogos internos porque eles têm o poder como direi, da animação, e eles podem passar isso Exatamente, é exatamente isso. Com o personagem, eles não precisam que o personagem fale. Exatamente. Cara, e é animação o tempo... De fato, é animação o tempo todo. É bizarro. Ah, morreu gente ali. Que é o momento em que ele... Então, mano, ele lá, mais uma vez tem a satisfação. E agora, mano? Agora eu vou ganhar. Aí a gente tem aquele sorrisinho, porque eles não colocaram essa parte, só colocaram o sorrisinho dele, cortaram o que dá contexto pra isso. Aí ele mete um ergance, né? Ali, icônico, lindo, pra summonar o exército dele também e mostrar que nem nisso a formiga vai ganhar, porque ela não tinha visto ainda, ela não tinha visto os summons até agora. Então isso aqui também pra ela foi uma surpresa. E aí nós temos a cena, né? Que ficou muito legal também de ver os summons ali enfiando a porrada nas formigas. Essa eu acho que foi uma das melhores partes. As cenas, as batalhas, elas são muito legais de ver. Mas infelizmente tem um contexto tão simples em volta disso que dava muito mais força, né? Pra essas cenas que eles simplesmente removeram. Então aqui a gente tem um momento em que ele traz o Tusk, né? Pra soltar aquela explosão, ficou maneiraça também, diga-se de passagem, uma pequena frase que ele falou pra ele se concentrar nas formigas, que se algum humano fosse machucado ele nunca mais ia ser invocado. Então tem essas pequenas cenas de vínculo dele também com os summons que eles acabam tirando também, sei lá porquê, né? E aí tem essa parte e a concepção da galera, quando eles percebem, né? Daí uma invocação, isso é impossível. Aí, assim, eles tiraram porque o propósito do anime é bem diferente do Bahamá, mas enfim. Isso é possível, ele foi invocado, então, novamente, tem esses pequenos nuances da galera percebendo o que tá acontecendo, né? Percebendo a loucura que é aquilo ali. Isso aqui, cara, é muito da hora. São pequenos diálogos que foram cortados, né? Das pessoas que estão assistindo, né? Como não importa como se veja, ele não é uma invocação qualquer, é como se a reencarnação de um rei demônio tivesse vindo pra Terra. Então, cara, é muito da hora você ver isso aqui, a galera concebendo todo o poder que o personagem principal tem. Cara, foi removido, só porque sim. Então, meus jovens, eu acho que isso aqui resume bem o porquê de eu não ter curtido o episódio, cara. Foi uma cena de luta legal, mas eu acho que Solo Leveling é muito mais do que só cenas de lutas legais, né? Existe um pequeno contexto em volta dessa produção que faz ela ser tão divertida, que nos atrai, né? Que é justamente essa superação do personagem, como os outros personagens vão percebendo isso ao longo da jornada. Então, o Mama faz isso muito bem, colocar esses pontos, esses diálogos, essas apresentações, que é o que fala, caraca, lá viu o cara virando da hora, a galera vendo ficando forte e tal. É isso que faz Solo Leveling, isso aqui é, cara. Não é só um monte de cenas de luta legais, porque isso aí seria completamente boring, né? Entediante. A gente já sabe que o personagem é roubado, ele vai lá, enfrenta o inimigo e enfia a porrada no inimigo, tá? Dane-se. O que faz isso ser interessante? É justamente o contexto em volta disso. E por algum motivo eles resolveram remover literalmente, quase, literalmente todos não, né? Mas quase todos os pequenos elementos que causaram esse efeito nesse episódio simplesmente foram removidos, jogados no lixo. Porque assim, cara, eu achei isso muito triste. E como eu disse, não vai ter nenhum outro episódio, nenhuma outra parte que vai servir pra esse mesmo propósito. Esse era o episódio pra fazer isso. Esse era o episódio onde o sangue é apresentado pro resto do mundo, onde o personagem ele é visto pra todos, né? Todo mundo vê, caraca, esse maluco é sinistro. E todo mundo vê isso acontecendo, né? Ao vivo, inclusive. Então não tem outro momento pra fazer isso. Acabou. Jogaram fora. Não sei como é que eles vão continuar com isso daqui pra frente, como isso vai afetar o resto e tal. Mas esse episódio definitivamente era pra ter sido assim, o melhor episódio, o pico do episódio, em todos os sentidos. Não só uma batalha maneiraça, mas também essa parte de expor o personagem pro mundo do qual ele faz parte. Piccolo é de outro. Esse episódio era pra ser mais do que uma MV de uma fight, sabe? Porque é isso que ele se tornou. Você pega uma música do Linkin Park e coloca no fundo com os dois tampando na porrada. Pronto, o episódio é esse, né? É um episódio que não tem necessidade nenhuma, né? Que ele não aproveita nada dos diálogos dos personagens. Dane, isso é só uma cena de luta legal, beleza. E eu acho que esse episódio podia ser. Ele é, na verdade, muito mais do que isso. No Mama, a história, ela é muito mais do que vamos lá, vai. Eles não conseguiram captar essa parada. E bem, meu jovem. Que é muito inacreditável. Falta densidade aqui, porque tinha no manhwa a densidade de superação. Você quer fazer essa crítica pedante, que eu gosto, sou fã, e você tira só. E é a superação. Porra. Se você ler qualquer, repito, qualquer Battle Shonen da Shonen Jump, você vai ter a mesma conclusão. Superação.
Isso não torna Solo Leveling especial, muito pelo contrário. Se esse é o exemplo do que faz ele especial, é o que torna ele comum. Tu acha que Solo Leveling é sobre superação? Não. Em alguma medida? Não. Talvez esse é o motivo de eu não ter curtido esse episódio. Mas é isso, então tá aí, não tá aí pra você concordar, pra você discordar, eu só tô apresentando. Ele, inclusive, é muito sobre como a superação é impossível. Então, a minha leitura também é essa. No mundo estabelecido, o pessoal ignora muito que ele morreu, né? De fato, né? E ele foi pra um mundo gamificado, que só ele tá. É bizarro isso. Vai mudar minha percepção, tá? Eu assisti o episódio, eu não gostei, eu assisti esse episódio na verdade umas 4 vezes, e eu juro que eu tentei muito absorver tudo isso e gostar, eu tava me forçando a gostar, que é algo que a gente nem deve fazer, mas não teve como, cara. Então esse episódio pra mim realmente foi um desastre, uma tristeza, mas isso aí, né? Diga o que você achou, curtiu, achou maneiraço, não tá nem aí pra nenhuma dessas baboseiras pra você falar assim de luta foda e você curtiu e dane-se, deixa nos comentários os seus pensamentos, deixa sua marquinha, like, dislike também se você quiser, se você discorda, compartilhamento, comentário aleatório, não interessa, deixa essa marquinha, se você não é aqui no canal, se inscreva também, cara, é um canal que eu acho que é um pouco diferenciado de outros canais de animes por aí, e eu espero que vocês... Verdade. A análise foi diferenciada do nosso amigo Otaku adulto, hein? Eu nunca vi alguém pegar uma adaptação e comparar com o original, nunca vi. Nunca vi. Aqui não foi com a original, né? Também. Você tem um ponto. Aí você agora tem um realmente. ponto. Você tem um ponto.